Se você curte fantasia, se você curte RPG, e se você gosta também dos nerdcasts de RPG, fica ligado nessa dica de animação que estreou hoje no Amazon Prime que eu vou dar nesse vídeo. Nós estamos falando aqui de The Legend of Vox Machina, essa nova animação cujos 3 primeiros episódios foram lançados hoje e a cada uma das próximas 3 sextas-feiras nós teremos mais 3 episódios sendo lançados até que nós totalizemos 12 dessa primeira temporada. Se você já assistiu o começo, né? Se você já viu os 3 primeiros episódios, comenta lá embaixo o que você achou pra gente conversar. E se você não assistiu, vem comigo nesse vídeo porque não vai ter spoiler, tá? Então fiquem tranquilos. The Legend of Vox Machina é uma animação baseada numa campanha de RPG que foi transmitida em streaming pelo pessoal do Critical Role. Critical Role, para quem não sabe, é uma galera formada assim por vários dubladores que se uniram para fazer RPG de mesa, né, por streaming. E isso começou, se eu não me engano, lá por 2015 e eles já são assim um dos maiores canais do YouTube, de outras plataformas de streaming também. E, cara, é um absurdo o alcance que esses caras obtiveram só com RPG de mesa. Então, para vocês terem uma ideia, Vox Machina, né, The Legend of Vox Machina, a animação começou como uma campanha no Kickstarter. Eles queriam fazer um especial de 22 minutos baseado na lenda que eles criaram ali nas campanhas que eles fizeram, né, ali por streaming. E a campanha foi tão grande que, sim, se tornou uma das maiores, se não a maior campanha de financiamento na parte de cinema e televisão do Kickstarter, sendo que eles conseguiram arrecadar 11 milhões de dólares. 11 milhões de dólares para fazer uma animação baseada numa mesa de RPG. Enfim, eles conseguiram todo esse dinheiro e com isso eles conseguiram financiar 10 episódios de 20 e poucos minutos. Para vocês terem uma ideia aí, eles queriam um episódio, conseguiram 10. Mas daí a Amazon entrou na jogada e daí a coisa, né, o The Legend of Vox Machina animação, se expandiu para 2 temporadas de 12 episódios cada. Então nós temos agora a primeira temporada sendo lançada, agora em janeiro e fevereiro de 2022, e posteriormente nós teremos mais 12 episódios dessa animação também saindo. Tá, então a gente tá fazendo uma digressão aqui, né? A gente começou falando da animação, falamos do streaming em que ela foi baseada, e vamos falar agora rapidinho sobre onde esse streaming se baseou para construir essas ideias. Tudo isso surgiu de Dungeons and Dragons, que é um dos RPGs de mesa mais famosos do mundo, sendo que Dungeons and Dragons é um cenário de RPG medieval / mágico, onde nós temos diversas criaturas, nós temos magia, nós temos guerreiros, nós temos bardos e várias outras coisas acontecendo, né? Temos vários elementos que constroem tudo isso aqui. E caso você não saiba o que é RPG, é um jogo de interpretação de papéis, onde nós temos um mestre que cria ali uma história e nós temos os jogadores que precisam responder a essa história. E tudo é feito assim na base do improviso, é tudo feito na hora, porque o mestre vai narrando as coisas que estão acontecendo, os jogadores falam o que eles querem fazer e o mestre tem que lidar com essas situações e a história vai fluindo a partir disso. Então beleza, fizemos aqui essa digressão, né, da animação pro streaming, pro Dungeons and Dragons e pro que é RPG, e agora vamos falar de fato sobre o que é The Legend of Vox Machina, né, que é essa animação que estreou hoje no Amazon Prime. The Legend of Vox Machina conta pra gente a história de 7 aventureiros que não são, assim, os maiores exemplos de heroísmo. Na verdade, no começo da história é contado que os heróis que precisavam salvar o reino de Tal'Dorei, eles foram todos massacrados. Então os regentes, né, os responsáveis por esse reino, precisaram encontrar outras pessoas. Só que, assim, não sobraram muitas opções, mesmo porque o pessoal do Vox Machina acabou incapacitando um outro grupo que também seria uma opção de guerreiros para salvar o reino ali no começo da história. Então as coisas vão acontecendo e esse grupo aqui é escolhido para ter que lidar com a situação. E como eu disse, eles não são, assim, grandes exemplos de heróis, e na verdade eles só embarcam nessa jornada por causa do dinheiro. Eles nem querem tanto saber do bem-estar da população no começo da história, eles querem mais a grana, só que depois eles vão vendo que eles precisam fazer alguma coisa, senão as coisas vão ficar mais complexas ali para todo mundo. Os membros desse grupo são a Pike, que é uma gnoma clériga, nós temos também o Grog, que é um Golias bárbaro. Nós temos a Vex, que é uma meia-elfa, metade patrulheira e metade ladina. Nós temos o Vax, que é o irmão gêmeo da Vex, então ele também é um meio-elfo, e ele é uma mistura ele também de paladino com druida. Nós temos o Percy, que é um humano pistoleiro. Nós temos também a Keyleth, que é uma meio-elfa druida, e o Iskalan, que é um gnomo bardo completamente insano. A história, a princípio,
ela vai jogando tudo na nossa cara, então os personagens eles estão lá. A princípio a gente tem que meio que ir indo, né, porque são 7 personagens de uma vez só, mas aos pouquinhos a gente vai conhecendo como funciona cada um, qual é a personalidade de cada um e até mesmo qual que é o alinhamento de cada um deles, né? Embora o grupo como um todo seja bem caótico, temos também ali alguns que são um pouco mais ordeiros e todos eles estão ali entre o espectro bom e neutro, né? Nós não temos nenhum personagem mau aqui dentro do grupo, embora todos eles sejam meio malucos. Como eu estava falando, nós começamos a acompanhar a vida desses 7 personagens, a gente já conhece eles em uma taverna, porque toda boa partida de RPG tem que começar numa taverna, e a gente vai conhecendo eles aos poucos, como indivíduos, mas como um grupo a gente já percebe que eles são desordeiros, que eles não estão muito aí para a situação e eles querem ganhar dinheiro porque eles estão bem lascados. Então eles aceitam essa missão de ir até uma certa vila, investigar o que está acontecendo, porque existe uma grande ameaça ali, mas ninguém sobrevive para contar a história. Então eles têm que ir até lá e enfrentar esse monstro. Essa primeira história, né, que são eles enfrentando essa criatura, ela tá ali nos 2 primeiros episódios da série, e se eu não me engano, isso é uma história original que foi criada para animação. Essa história, se eu não me engano, não aconteceu lá nas mesas de RPG do Critical Role. Mas de qualquer forma, essa parte aqui inicial, esses 2 primeiros episódios, são bem legais para já mostrar o mundo, principalmente para mostrar que esse mundo aqui é extremamente brutal, e também para construir ali os personagens como um grupo, né? Mostrar pra gente que, embora eles sejam caóticos, existe algo bom ali dentro deles. Depois, no terceiro episódio, a gente começa a ver um pouco mais do passado, especificamente do Percy, e a gente começa a tomar um outro rumo ali na trama, porque no final do episódio 2 acontece uma coisa com os personagens que vai fazer com que eles tenham um certo prestígio ali dentro desse reino. Então, por causa disso, eles vão parar de ser tão perrapados e vão ter um certo status social. A partir desse ponto, que eles estão em altas camadas agora, né, nós vemos uma mudança no rumo da história, então eles não vão mais fazer uma aventura agora simplesmente para ganhar dinheiro, mas eles vão atrás de outros assuntos. E daí a gente termina o episódio 3 ali com um gancho já bem interessante pro episódio 4, que vem na semana que vem. Como eu falei, se você curte fantasia, se você curte RPG, se você curte os Nerdcasts de RPG, essa trama aqui, essa história, né, é um prato cheio, porque todos os elementos estão lá. E é legal também para quem joga RPG, ou para quem já ouviu também, né, como eu falei, os Nerdcasts de RPG, é legal ver os testes dos personagens. Nada aqui é rolado, né, é uma animação, então não tem a parte RPG da coisa sendo feita ali em tempo real. Mas você consegue perceber quando o personagem ele tá estaria fazendo, né, um teste de furtividade, ou quando um personagem está com status de amedrontado e por causa disso ele não consegue fazer ação durante o seu turno. Tem também momentos onde precisa se destrancar uma porta e, como em toda partida de RPG, todo mundo tenta fazer as coisas mais mirabolantes antes de fazer as coisas mais simples, então isso aqui gera situações bem engraçadas. E falando em engraçado, toda a história aqui é bem galhofa, como uma aventura de RPG mesmo, e como os 3 primeiros episódios lá do Nerdcast de RPG, que eram mais descontraídos. Então tudo aqui é muito galhofa, tem muita comédia, tem algumas coisas que eu realmente ri alto quando eu tava assistindo, principalmente por causa do Grog, que é um personagem mais limitado, assim, mentalmente, então gera algumas situações bem legais. E fora essa questão da galhofa, nós temos aqui também uma série que é bem brutal. Então, se você é meio sensível à violência, talvez algumas coisas aqui sejam gore demais. Então tudo aqui é muito explícito, é muito visceral, muito brutal e ao mesmo tempo é galhofa. Então, cara, é uma junção perfeita assim de uma animação de fantasia que é descontraída e ao mesmo tempo cria assim uma aventura muito bacana. A parte da animação, a parte mais técnica, né, também é bem feitinha. Os personagens eles são bem desenhados, o design dos personagens é bem legal, dos monstros também é bem interessante. Uma coisa que algumas pessoas podem torcer um pouco o nariz é que nós temos aqui uma mistura de animação em 2D com animação em 3D para elementos que são muito grandes. E eu imagino que isso aí vai desagradar algumas pessoas. Eu, quando estava assistindo, não me senti incomodado, mas a gente percebe, né, que a animação 3D e a 2D, elas são bem distoantes, elas não se mesclam muito bem ali na tela. Então, para quem ficar incomodado com isso, talvez tire um pouco ali durante a animação, né, tire sua atenção, mas como eu disse, eu que não me incomodo tanto, eu percebi isso, mas eu consegui continuar assistindo tranquilamente. Fora isso, a trilha sonora está muito legal, as dublagens estão muito bem feitas, tanto em português, né, quanto em inglês. Inclusive, a dublagem em inglês é feita pelos próprios membros, né, do Critical Role, que são dubladores,
e depois viraram jogadores de RPG, né? Então você percebe que tá todo mundo muito bem à vontade ali para fazer essa dublagem, e é legal que como eles mesmos foram os produtores executivos da série, você percebe que as coisas são bem naturais, embora elas não sejam improvisadas, né, como numa mesa de RPG, elas são todas ali roteirizadas, mas mesmo assim você percebe que é tudo muito orgânico que está acontecendo entre os personagens. Então isso é muito legal e dá esse toque de RPG para uma série que é roteirizada. Esses 3 primeiros episódios de The Legend of Vox Machina criam um mundo muito legal de fantasia, apresentam personagens muito legais e deixam ganchos bem interessantes para o futuro, de forma que eu já estou bem empolgado para ver os 3 episódios da próxima sexta-feira e continuar acompanhando a série até o final. Eu que estou numa fase meio RPG da minha vida, achei que isso aqui veio muito bem a calhar nesse momento para ter assim essa noção de outras pessoas jogando, né? Para ter noção também de um mundo de fantasia, então é bem legal mesmo para quem curte RPG, para quem curte Nerdcast de RPG também, porque toda aquela coisa mais galhofa do RPG do Nerdcast está aqui, principalmente, né, da primeira trilogia, que foi lá a de Gunner, e cara, é um prato cheio mesmo. Inclusive, só para fechar aqui, tem uma coisa, eu não vou dar spoiler, tá? Mas tem uma coisa que acontece no final do segundo episódio, que é quando eles realizam uma certa ação e ganham um certo prêmio, que é muito parecida com o que acontece lá no comecinho da segunda parte do primeiro Nerdcast de RPG. Cara, é muito parecido mesmo. Então eu acho que quem curte o Nerdcast de RPG vai gostar aqui dessa série. Enfim, gente, animação muito legal. Se você já assistiu, comenta lá embaixo e espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você já assistiu esses 3 primeiros episódios, comenta lá embaixo e se você gostou do vídeo, não se esqueça do seu joinha. É isso aí, galera. Esse aqui foi mais um Soco Foguete, vou ficando por aqui e até a próxima.